lindos e lindas! Estamos aqui para mais um episódio do Pode Ser Linda Podcast, o nosso segundo episódio com nada mais nada menos que Flávia Lippe. Flávia Lippe já impactou mais de 500 mil pessoas em 14 países, com foco na inovação nas relações pessoais, nas relações de trabalho, saúde mental nas empresas, cultura de bem-estar e sustentabilidade emocional. Há 25 anos mentora grandes executivos e empreendedores e otimiza potenciais humanos. Escritora best-seller internacional com 18 livros publicados, ela vem falar com a gente sobre a sociedade dos exaustos e o seu novo livro, A Equação. Bem-vinda, Flávia. Super obrigada pelo convite. Todas as vezes que eu penso que podemos trocar ideias inteligentes num lugar que chama Pode Ser Linda... Somos todas lindas. Não é verdade? Eu acho que o mundo acertou. Muito bom. Flávia, já vou de cara te perguntar, para quem quer saber, e eu também estou muito curiosa, vivemos uma sociedade exausta? Como que a gente chegou até aqui, nesse cansaço e nessa exaustão? Então, a gente vive numa sociedade cansada. A gente vive numa sociedade hoje que exige que a gente faça muito mais do que o necessário para conquistar algo impalpável e comprar uma felicidade relativamente impossível, né? Porque precisa ser comprada. Então, se a felicidade precisa ser comprada, conquistada a esse preço, você só pode ficar exausto. Você tem que sofrer para ser feliz. Porque você tem que comprar algo. Né? E a sociedade da exaustão, a sociedade do cansaço, é uma sociedade que demanda muito mais energia para conquistar coisas do que, de fato, conquistar a si mesmo. Por isso que nós estamos exaustos. A gente não está exausto de saber quem somos. A gente está exausto de tentar ser alguém que nós não somos. Aí, realmente, é exaustivo. Qual que é a grande preocupação das doenças do século XXI? São a doença emocional, digamos assim? Bom, em termos de doença mental, hoje nós somos imbatíveis em termos de doenças mentais, né? O mundo inteiro está passando por uma crise de doença mental, assim, gravíssima. Mas sabe que eu acho que o mais grave, o que eu penso de ser mais grave dentro da saúde mental é o não pertencimento. As pessoas não estão conseguindo pertencer aos seus lugares. Eu não digo no pertencimento da cor, da diversidade, não é isso. Elas não se encaixam em lugar nenhum. Porque existe uma caixinha obrigatória para cada coisa. Você não consegue se encaixar em caixinhas, né? Porque no entanto, nós somos redondos, né? Nós não somos quadrados, nós somos seres redondos, feitos de ondas. E esse não pertencimento traz uma solidão muito grande. Você vai entrar num trabalho, você não sente que você pertence àquele lugar. Você vai para a escola, você sente que não pertence àquele lugar. E isso é uma parte da nossa saúde mental sendo beliscada para buscar a tal felicidade. Que tem que ser daquele jeito do lugar que você entrou, né? Assim, são pequenas coisas que eu começo a observar a respeito dos nossos grandes delírios, né, desse mundo. Por que a nossa grande doença é mental hoje, né? O nosso grande problema é um vírus de saúde mental, vamos dizer. Todos os dias, a gente está pedindo para morrer. A gente está pedindo para parar. Você quer que acabe o dia logo porque você está exausto. Você quer que acabe a semana logo porque você quer o final de semana. Você quer que acabe o final de semana logo porque você quer que a semana acabe logo. Então, o tempo inteiro você está pedindo para parar. Está pedindo para acabar. O tempo inteiro desejando uma morte, mesmo que momentânea, de momentos muito especiais da vida. Acordar, trabalhar, sair, tudo isso é o natural que deveria ser. Mas virou um fardo muito grande de descarregar. Então, não tem como ser outra, né? Nós temos todos os vírus acontecendo, né? Temos todas as questões acontecendo de doenças palpáveis, mas temos essa não palpável. Hoje visível, mas ainda não palpável, que ela era invisível também, né? Mas hoje palpável.
E na sua opinião, qual foi a grande mudança do século XX para o século XXI no surgimento assim das disfunções emocionais mesmo, da hiperatividade, agora do burnout, né, que está tão em moda, digamos assim, a gente vê cada vez mais o maior número de pessoas com crise de pânico, ansiedade. O que mudou? Foi o estilo de vida? Foi o estilo de trabalho? Foi a forma como se trabalhava? É o excesso de positividade? Acho que tudo isso. Não acho que tem uma coisa só. Acho que tudo isso que você citou é, assim, absolutamente sintomático. Mas eu acho que mudou a lente também, né? A nossa lente antes, ela enxergava uma coisa. E agora a lente, ela está muito ampliada. E a gente consegue enxergar micro coisas que a gente não enxergava antes. A diferença de geração, ela é brilhante nisso, eu acho. Porque a minha geração, por exemplo, glorificava o excesso de trabalho. Eu já cheguei a dormir em escritório. Imagina, a gente achava isso o máximo. Workaholic, isso era uma geração. Década de 80, década de 90, foi uma geração de trabalho muito árduo. E a gente achava normal. Achava que aquilo era... Só que isso não é normal. E nunca foi normal. Então, nós normalizamos muita coisa durante muito tempo na virada do relógio de ponto, vamos dizer. Exatamente, eu faço essa pergunta para você. Foi o relógio de ponto, nosso salvador, que a gente acabou com ele? Tinha hora para entrar, tinha hora para produzir, tinha hora para ir embora. Às vezes não estava muito feliz no meu trabalho, mas as minhas horas, o meu tempo era delimitado com hora de começar e hora de terminar. Porque hoje fazemos o que amamos, mas fazemos o tempo inteiro. E também, tem uma geração, né? A geração Z, ela não concorda que a gente tem que fazer tudo. Né? É um novo olhar que, na verdade, é um resgate de uma vida mais centrada na natureza. Por isso que eles estão reclamando tanto do trabalho. E eles não estão errados, em certa medida, eles não estão errados. A gente vai achar ainda um meio termo, né, entre o excesso que nós fomos e o excesso de hoje, que hoje tem um outro excesso. Pode não existir mais a hora de ponto, de 9 às 18, mas existe um excesso de produtividade, um excesso de certeza, um excesso de genialidade, né? Você precisa ser o cara que criou a empresa. Criativo 100% do tempo. 100% do tempo, online 100% do tempo, entendido de todas as mídias 100% do tempo. Isso é extremamente desgastante. Tem muitas pessoas que não são online, e que elas não estão afim de viver no Wi-Fi, né? Elas estão no offline total. Tem isso, é? Tem. E essas pessoas que estão querendo viver no offline não conseguem. Não. Porque elas não têm espaço para viver no offline. Então, assim, a gente viu um movimento muito grande pós-pandemia e durante a pandemia, que foi um movimento muito interessante. Quantas pessoas foram morar na praia, no campo? A saída das grandes cidades teve um boom imobiliário gigante. Né, das pessoas irem para os interiores, o interior ficou superlotado, praia superlotada, porque as pessoas saíram dos grandes centros e não quiseram voltar. E agora elas não querem voltar, os prédios estão vazios, alguns estão vazios, e isso também cria uma outra ciranda. É uma moeda de dois lados. De dois lados. Então, tudo que a gente faz, a gente tem que pensar em termos socioeconômicos, socioemocionais. Não tem nada que não movimenta nada, né? Assim, todo mundo foi, quem pôde, né? Ir para o interior, ir para a praia, ir para a montanha, resolveu sair dos grandes centros porque resolveu viver online. E, de repente, agora tem que ser híbrido, minimamente híbrido, ou presencial. Será que é porque o online não deu certo? Ou economicamente, o que está envolvido nesse discurso todo? Em todas essas narrativas? Né? Por que deu certo o online durante o período? Então, assim, tem personalidades, de fato, que se dão muito bem no online, vivendo mais afastado. Agora, tem pessoas que precisam de gente, conviver com gente, ir para o escritório. Tem gente que não consegue. E eu conheço várias pessoas que não conseguem. E conheço várias pessoas como eu, que vivem muito bem afastado e online. Eu vivo online há 8 anos. Né? Então, para mim, nem foi novidade essa questão. Mas tudo isso trouxe uma lente nova. As doenças mentais, elas passaram a ter importância, a se falar sobre elas, as pessoas falavam abertamente o que estavam sentindo,
Fazer terapia deixou de ser uma coisa de maluco e passou a ser uma coisa que todo mundo deve fazer. Os mistérios na mente humana começaram a ser revelados. Quantos cursos de pós-graduação você viu recentemente de saúde mental e neurociência? Milhares, de todos os tipos, todos os gostos, todos os preços. Quantos cursos que você viu de autodesenvolvimento? Tudo isso é uma lente diferente da lente que a gente olhava antes, que era uma lente meio do segredo. Né? Quem fazia isso, ou era bicho grilo ou tinha muita grana, né? E dava importância a si mesmo, ao autoconhecimento, a essa história de você olhar para dentro e você conhecer o mundo de outro aspecto. Hoje é quase que obrigatório. É surpreendente quando alguém fala, não, eu não quero saber quem eu sou, não quero fazer terapia. Virou o contrário, né? Da mesma forma que a gente teve um período na década de 80, né, que as pessoas fumavam e aquilo era uma coisa, né? Cool. Hoje você vê uma pessoa fumando e fala, gente, ela fuma. Ainda fuma. Ainda fuma, né? Então são as lentes também que a sociedade vem trazendo. Por isso que eu acho que essa diferença que a gente vê hoje, com tudo que você falou, ainda tem a diferença da lente. Existe uma outra lente olhando esse novo mundo, né? Interessante. E você acha que a exaustão, né, essa geração, que também é a minha, que a gente chegou no mercado de trabalho no começo do século XXI, 2000 e pouco, era realmente bonito, né? A gente trabalhar, virar noite trabalhando, não ter hora, ser multitask. Estamos pagando o preço dessas escolhas do passado? Nós pagamos o preço, mas abrimos também um caminho para as pessoas entenderem o que era. Né, e como pode ser hoje. A gente pagou um preço no sentido de não aguentar a vida de hoje. Quem fazia o que a gente fazia está cansadíssimo. Porque de tudo que a gente fazia, aumentou o número de informações e aumentou o número de coisas que a gente tem que fazer por causa da tecnologia. Não tem mais uma pessoa em cada função. Você é todas as funções. Exatamente isso. Né, da nossa geração, na geração de agora, e quem ficou no mercado de trabalho triplicou o número de trabalho, de demanda de tecnologia. Acumulamos mais funções, né? Acumulamos mais funções, além das funções da nossa própria vida, e a gente tem que aprender coisa nova toda hora. Quem não era tecnológico, precisa urgente se tornar. No mínimo, alfabeto digital, porque senão fica um analfabeto mesmo. Então, tudo isso também traz uma carga de tensão. Mas, incrivelmente, a minha geração, que é a geração X, por exemplo, não é a geração mais estressada. A geração mais estressada é a geração Z, que nasceu na tecnologia. Eles que são os que têm mais problemas de exaustão. Os empreendedores? Os empreendedores e a geração Z, que assim, quem está começando a trabalhar... quem nasceu na década de 80, né? Quem é de 80 para frente que está estressado. Não somos nós. Geração de década de 90 não sabe o que fazer com a tecnologia. Foi a geração que buscou a autonomia do chefe? Sou autônomo, não, mas ao mesmo tempo também é escravo de si? É isso? Também. Porque nessa nova narrativa de eu não quero trabalhar para ninguém, eu quero ser dono do meu negócio, não foi preparado para ser empreendedor. Então, ele não é empreendedor. Ele é autônomo. Existe uma diferença muito grande em ser empreendedor e ser autônomo. São habilidades que precisam ser desenvolvidas. Mas eles não desenvolveram essas habilidades, não aprenderam isso na escola. Aliás, a nossa escola... mundial, não acho só a nossa, ela é falha na educação da vida. Não ensina finanças, nem básica, nem média, ensina matemática, mas não ensina finanças. Não ensina a você olhar para os seus talentos e amplificar seus talentos. Ensina você a olhar para os seus erros e consertar os seus erros, o que te leva um tempo absurdo. Se você olha para os seus acertos, para os seus talentos, é um voo, né? É muito diferente você olhar para os seus erros, né? Então, essa geração que se diz uma geração empreendedora é só uma geração autônoma. E por isso que sofre tanto. Porque não tem as habilidades de empreendedor. Empreendedor, ele é um bicho especial.
Como os executivos também são bichos especiais, né? Os médicos são outros bichos especiais. Nós somos espécies que têm características diferentes. Nem sempre um executivo é um bom empreendedor. Aliás, raríssimas as vezes, o bom executivo é um bom empreendedor, muito raro. E nem sempre o empreendedor, o autônomo vai ser um bom empreendedor, entende? Sim. E por isso que fica tão cansado. Assim como o empreendedor também pode não ser um bom gestor, um bom Pode. executivo. Pode, por isso tem que ter ali, né, um monte de gente junto, né? Maravilha. Eu trouxe aqui um livro que, inclusive, foi você que me indicou, que chama Sociedade do Cansaço, que é do filósofo coreano Byung-Chul Han, é assim que fala, Byung-Chul Han, que ele fala que a gente também vive num ciclo de autoexploração, numa sensação de falsa liberdade, de uma liberdade paradoxal. O que é isso? O que ele quer dizer com isso? Desde o início da nossa conversa, aliás, desde o início da nossa conversa por telefone, né, quando a gente estava conversando sobre o que vamos falar, a gente vive esse assunto paradoxalmente. A felicidade não deveria causar dor. A felicidade deveria ser um caminho natural para você alcançar algo. Isso que ele fala está ligado ao qual é o propósito do caminho que você está traçando. Essa palavra, propósito, ela já foi descabelada, pisoteada, arrancada os olhos para fora, destruíram a palavra propósito. Porque na essência do propósito é você, sem sentir dor, você encontrar aquilo que faz sentido na sua vida, não é o que te faz feliz exatamente. E esse que é o grande erro e o grande problema que traz dúvidas para as pessoas, né? Elas falam, eu só devo fazer o que eu gosto? Eu só vou conseguir ter sucesso se eu for feliz no que eu faço? Isso não é verdade. Isso não é verdade. Essa é uma cobrança mesmo dessa positividade tóxica que a gente estava falando, né? No início dessa nossa conversa, você falou sobre a positividade tóxica. Como que você pode ser feliz se o tempo inteiro você é obrigado a ser feliz? Como que você pode ter um propósito? Você é obrigado a encontrar um propósito, uma missão todo dia e uma coisa que seja espetacular, que todo mundo fique babando porque você criou algo. Já é um peso, né? Já é uma angústia. Você já tem que sair de casa sendo um sucesso. Sucesso do quê? Do que exatamente? Qual é o lance, né? E o sucesso, ele ficou num quadrado, tudo é num quadrado, né? Então, o quadrado do sucesso é poder, dinheiro, tempo, e saúde. aí você... Saúde. Ninguém põe saúde nisso. Ninguém põe saúde no pacote de sucesso. E pode ler em todos os lugares. Mas todo mundo quer longevidade, né? Então, a pessoa quer longevidade quer saúde, mas o sucesso não importa. O sucesso é poder, dinheiro e tempo. Você é dono do seu tempo, você é dono do seu dinheiro, as pessoas querem você porque você tem poder. A preço do quê? Essa pergunta, e a saúde tinha que ser o sucesso, na verdade. Se você é uma pessoa que tem saúde mental, saúde física, saúde emocional, se você não é só bonito na foto, né? Se a sua família não é bonita só na foto, se você tem uma família que você chega em casa e você tem prazer de estar, né? Porque quantas pessoas eu já atendi na minha vida e que eu ouvia o cara lá, ou então a mulher ali com um salário altíssimo, e ela fala, eu perdi os primeiros passos do meu filho. Ou ele falava, eu não vi a adolescência do meu filho. Não sei, logo depois ele quis estudar nos Estados Unidos. 4 anos depois viu o filho de novo. Né? E isso se tornou um peso para essa pessoa. Por que esperar esse peso se você pode ter um balanço mesmo entre aquilo que você quer proporcionar com o que é sucesso e felicidade? Por que a pessoa não pode decidir o que é felicidade? Gente, quantos filmes... Eu já vi na vida real, claro, né? Porque é meu trabalho. Mas quem não trabalha com isso não vê tantas essas coisas entre numa conversa. Mas quantos filmes você já viu da pessoa falar, nossa, enfim, eu vou poder montar minha padaria. Enfim, agora eu posso, sei lá, ter minha pousada. Porque alguém colocou um outro sonho na cabeça daquela criança, daquele adolescente, que ela tinha que ser aquilo. Só que essa cobrança triplicou com a sociedade.
A sociedade não aceita qualquer coisa que não esteja naquele quadradinho. E nesse quadradinho tá alto rendimento, alta produção. Nos tornamos escravos de nós mesmos, né? Do trabalho. De tudo. De tudo. E você acha que isso pode também ser uma fuga? Esse excesso de trabalho, excesso de produção, para não lidar com nós mesmos, com um ser? Porque para a gente lidar com um ser humano, também dá trabalho, né? Com nós Muito mesmos. trabalho. Não só com a gente, como as relações. E eu acho também, uma opinião leiga aqui, que trabalhar em excesso é também não precisar lidar com a gente, né? A gente tem o abraço da sociedade e fala, nossa, mas Super bem sucedido. super bem sucedido, né? Eu não acho que você é leiga, né? Primeiro, acho que você... Acho não, eu penso que você sabe muito daquilo que a gente está falando aqui, né? Não é uma opinião leiga. E agora, eu acredito que as pessoas não tiveram ainda esse repertório que você tem, por exemplo, de olhar para o trabalho e falar, espera, o que eu estou escondendo nessas 1000 horas? Eu amo trabalhar. Amo trabalhar. Eu também. Você também. Só que dentro desse amar trabalhar, a gente sabe qual é o repertório pessoal que a gente coloca aqui, né? Então, mas tem pessoas que não, elas trabalham muito para não ter que silenciar, né? E o silêncio é que traz essa contemplação de que, pera, tem alguma coisa errada na minha vida nesse momento, ou na minha personalidade, ou algo que eu tô fazendo. Tem gente que descobre muito tarde que é chato. Tem gente que descobre que é muito tarde, que é narcisista. Não, e tem gente que não descobre nunca. Ah, bom, tem. Isso é pior. Isso é bem pior. Mas eu não tô nem pensando nessa possibilidade. Já tô falando aqui pra vocês, ouvintes, que são pessoas que estão sabendo quem são vocês. Porque... Também nem quer descobrir que é chato, né? Vai Não, fazer o quê não. se descobre? Né? Não. Vai melhorar. Agora, mas a pessoa, ela tem vislumbres da realidade dela se ela tem essa oportunidade de silêncio. Porque quando ela realmente ela começa a se autodescobrir, ela fala, cara, eu não quero ser isso. Ninguém quer ser ruim. Não. Ninguém quer ser pior, ninguém quer ser mal visto. E ninguém também quer fazer maldade pro outro, cara. Excesso, assim, vamos tirar as exceções, né, de pessoas que são realmente violentas, enfim, são os marginais. Mas o ser humano por si só, ele é bom. E a evolução traz alívio, né? O autoconhecimento traz alívio. Traz um abraço. É um afago, né? Demora, né? Demora, né? Porque até você chegar na contemplação de quem é você, tem muita briga, né? Tem muita briga interna, né? De, nossa, por que eu não fui para esse lado? Por que fui para outro lado? Por que eu não descobri isso antes? As autocobranças que são feitas. Perdão. O perdão, né? O auto-perdão. O auto-perdão. Então, quando a gente fala, inclusive, em propósito, tá muito mais ligado à nossa existência, sabe? Do que o propósito está ligado a fazer algo que vai te dar dinheiro. Sim. Que você gosta. É porque transformaram nisso. Isso, uma bandeira. Uma Mas bandeira, deixa né? eu voltar aqui atrás um pouquinho, nesse livro também, Sociedade do Cansaço, do Chun An. O que ele fala? Que a sociedade multitarefa, sociedade multitask, como muita gente fala, é uma atenuação da humanidade. É o contrário da evolução da humanidade. É uma habilidade ligada aos animais selvagens. Meu Deus. É preciso atenção plena e contemplativa para evoluir. Você acabou de falar de contemplação. Que bicho que é esse, Flávia? A gente estava conversando há pouquinho, quando eu falei que a gente está o tempo inteiro treinando a morte, né? E falando, eu quero que meu dia acabe logo porque eu estou exausto, né? É a total ausência da contemplação, é a total ausência do viver nesse instante, viver agora. Se eu estou vivendo com você esse momento aqui e estou pensando que horas que eu tenho que sair daqui para não pegar o trânsito, eu já perdi esse momento com você. Né? Então, quando a gente está vivendo, a gente olha para esse instante. E essa história de fazer várias coisas ao mesmo tempo não dá certo nem na tecnologia. Você já viu quando começa a abrir aquele monte de janela, né? No computador, tem hora que aquela bolinha começa a rodar, você fala, eu vou fechar umas janelas. Não é? E isso não tem como dar certo com a gente também. Porque você não foca em nada, você não se aprofunda em nada, nada daquilo que você está fazendo tem importância. É só uma lista de tarefas. E quando a vida vira uma lista de tarefas, de fato, a gente vira um animal.
Qual é a tarefa de um animal selvagem? Ele acorda de manhã, ele dá um rolê, aí ele vai ver uma coisa para comer, Comer e não ser comido. e aí ele, como ele comeu, ele não foi comido, certo? Ele vai descansar, digerir aquela comida, dormir, amanhã ele vai fazer isso de novo. E isso não pode ser um ato humano. Pode até ser um ato racional, né, de sobrevivência, mas não é um ato humano, de contemplação da humanidade, de troca de afetos, de troca de ideias, né, de troca de conhecimento. Quando a gente está diante de outro humano, a única coisa que pode acontecer nessa relação é o desenvolvimento de ambos. Porque não tem ninguém nesse mundo que não tenha o que ensinar. E aí eu já encaixo mais uma pergunta para você. A alteridade saiu de moda? Eu não acho que nada sai de moda. Eu acho que fica todo. As modas sempre voltam. Sempre voltam. Podia voltar, né, essa moda? Não, vai voltar. Quando a gente fala hoje de empatia, de compaixão, né, a revolução que a gente precisa é a revolução da compaixão. A alteridade, a habilidade, né, que você tem de saber que a vivência do outro é fundamental para a sua própria existência, né, onde para você viver, o outro também precisa existir. E é aí que a gente entra com a empatia. Mais do que a empatia, a gente entra com o despertar da conexão. Tudo que acontece no mundo, independente de sermos seres humanos, qualquer existência depende uma da outra. Enquanto a gente não olhar para o planeta como um ser vivo e pulsante e interdependente, nós não vamos voltar a essa moda. Quando a gente começou a destruir a natureza, quando a gente deixou de acreditar que os animais que estão em extinção deveriam entrar em extinção, eles não deveriam entrar em extinção. Quando a gente deixou de acreditar na importância de preservar a humanidade, os animais, as plantas, o planeta, a existência, a gente começou a sair de moda. Separamos a humanidade, o humano da natureza, né? Por muitos anos, né? Por muitos anos. Então, quando a gente começa a tatear na empatia, na compaixão, falar isso dentro dos ambientes corporativos, falar isso aonde o poder circula nos corredores, de uma certa forma, o que a gente está tentando fazer é um resgate ancestral. E o resgate ancestral é interdependência. E é tão simples de entender interdependência. Vou pegar uma coisa bem óbvia. O que acontece quando ônibus ou metrô quebram na cidade? Um caos. Porque quem estava indo trabalhar não tem como ir trabalhar, quem estava esperando alguém chegar para trabalhar não conseguiu concluir o trabalho. E isso é uma coisa muito óbvia, assim, muito do caos. Como isso não é possível internamente? Nós somos interdependentes nas nossas emoções, nas nossas ideias. Quando a gente constrói algo, por menor que seja, tem alguém se beneficiando daquilo. Quando a gente pensa uma solução, inovação é interdependência. Quando a gente pensa numa solução... E você sabe uma coisa interessante? Que a gente precisa resgatar urgentemente? É o desejo profundo de achar uma solução pela solução. Não é achar uma solução para você ficar milionário com ela. Né? Quantos inventores muito engraçados a gente vê na internet? Pessoas que criaram um objeto a partir de um cano, um pé a partir de um pedaço de madeira que encontrou na rua. Então, tudo isso mostra que a inovação ela está na recriação e na interdependência. Ela não está numa coisa que ninguém nunca fez para fazer milhões. E isso tem a ver com este resgate. A interdependência talvez seja a solução para a saúde mental. Que é olhar o outro e falar, somos iguais. E sabe o que é mais engraçado? A internet e as redes sociais que poderiam contribuir para essa ideia, né, do social, dos seres sociais, da troca do coletivo, acabou por se tornar justamente o oposto, né? Porque hoje, com os algoritmos, a gente acha que a gente não precisa de ninguém, que todos são iguais a nós.
que todos gostam da mesma coisa, mas todo mundo, nossa, só aparece isso para mim, tá todo mundo postando isso. Então eu acho que a internet também contribui para isso, né? Para essa separação, eu acho, essa, digamos assim, para essa certeza de que não precisamos de todos, precisamos só de iguais, que é um erro, né? Não existe crescimento sem diversidade. De todos os tipos. O planeta é diverso. Quantas espécies nós temos no planeta? Não tem só gente. Tem vaca, cachorro, gado, animais que já foram extintos, macaco, plantas diversas, assim, de repente alguém descobre uma planta que ninguém nunca viu, né? As árvores, elas se comunicam entre si a partir das raízes. Elas têm uma web debaixo da terra. São totalmente interdependentes. Uma web, uma rede, é verdade. Debaixo da terra. E elas são totalmente interdependentes. Tem uma coisa muito interessante que eu vou citar da árvore e você vai entender onde eu quero chegar. Quando tem uma árvore doente, como elas se comunicam pelas raízes, se tem uma árvore doente, sabe o que eles fazem? Elas se comunicam uma com a outra e elas mandam seiva para que essa árvore sobreviva. Em comunidade. Todas... Rede de apoio. Rede de apoio. E essa árvore consegue sobreviver. Quando é uma árvore que não vai sobreviver, elas fazem o contrário. Elas tiram para que ela morra em paz. Sem sofrer, ficar sofrendo ali e não conseguir, lutando, e toda doente, enfim. Elas ajudam também ela a morrer em paz. Né? Então, isso é a nossa natureza. Na vida, se você vê uma matilha de lobos, quem está na frente são os idosos. Não são os líderes fortões, são os mais sábios. São os sábios. Então, a gente precisa muito, muito, muito prestar atenção em como o mundo, como o planeta, ele interage entre si e como nós sobrevivemos entre si. Todo. Né? Quando a gente fala da internet separatista, de certa forma, né, e criar grandes vácuos e grandes movimentos de um lado ou de outro lado, tem uma coisa importante nisso. Nós temos a inteligência artificial hoje, que é um dos campos mais profundos dos meus estudos. Aliás, vou sair daqui para lá, que eu sou pesquisadora nessa área. Mas tem uma autorresponsabilidade que precisa ser voltada para nós de novo. Nem tudo são os dados e nem tudo também são ocultos. Nós temos uma responsabilidade muito grande também do que a gente está buscando quando a gente entra ali. Hoje mesmo eu estava numa reunião antes daqui e o cara falou, nossa, você é tão ativa nas redes sociais? Eu falei, eu não, meu robô é. Ele, como assim? Eu falei, a rede social para mim é meu trabalho. Então, todo o meu conteúdo, ele é escrito para o que eu quero que a humanidade saiba a respeito do meu pensamento. Eu não entro lá em nenhum momento para ir atrás de nada que não seja interessante para a humanidade. Você nunca vai ver no meu feed uma rusguinha de alguma coisa, de um negócio, de um trend bobo. Não me interessa. Então, a minha responsabilidade com o que eu posto são as pegadas que eu quero deixar na minha saída. E isso é uma questão de autorresponsabilidade. Então, obviamente, a gente está falando para uma massa de pessoas que não sabem nem quem são. Então, elas estão se movimentando pelo efeito manada mesmo, né? O efeito de fazer o que os outros estão fazendo. Tem pesquisas muito profundas que a gente pode citar aqui. Mas existem muitas pessoas também que têm autoconsciência e autoconhecimento suficiente para fazer boas escolhas. Para cortar também, né? Para cortar isso também. Então, no meu feed, por exemplo, não entra nada de política, não entra nada que seja polêmico. Nem que essa polêmica fosse boa para a humanidade, ela não entra. Porque eu não tenho tempo de ter uma discussão de qualidade, uma conversa profunda. Na época da discussão é uma troca. Senão vai virar uma polêmica por polêmica. Eu só vou machucar pessoas e a humanidade com palavras que eu não vou poder explicar. Muitas vezes, cortes que fazem dos meus podcasts, eu tenho que ir lá explicar depois, porque a pessoa que não ouviu o podcast inteiro
acha que aquele corte ofendeu a ela, ou não é aquilo, e tem pessoas que elas só estão ali para fazer comentários, Isso aí a internet tem muito, né? né? E até perguntar isso para você sobre a internet, né? Uhum, Porque eu acho que a internet é um campo fértil, também um adubo, uhum, né? Acho que dar força para essas doenças emocionais, né? Para essas disfunções emocionais. uhum. Eu não sei se você concorda com isso, mas traços narcisistas, agressividade, ansiedade, né? Essa velocidade da internet e essa bolha da internet tem a ver também com a sociedade dos exaustos? Tem uma ligação entre todas essas questões que eu acabei de falar? Nós vivemos hoje uma sociedade narcísica, né? Onde o espelho tá o tempo inteiro na cara, porque é o celular, né? O celular é o nosso novo espelho. O tempo inteiro a pessoa tá ali vendo, se olhando, o tempo inteiro. E se ela não tá se olhando aqui, ela tá olhando uma coisa que ela postou dela mesma, né? Então, é absolutamente narcísico, né? Então, quando a gente olha para a internet como mecanismo e como ferramenta, é a ferramenta mais fértil que existe para tudo. Porque qualquer coisa que você vai Qualquer plantar ali, semente que você plante isso. vai nascer e vai nascer forte. Por isso que a responsabilidade é nossa. Nós é que estamos plantando. Então, quando eu posto alguma coisa, eu penso na interconexão que eu tenho com quem está lá. Eu não sou uma pessoa de 1 milhão de seguidores. Mas se eu estivesse na minha casa, conversando com você, como eu estou aqui, eu já tenho uma responsabilidade enorme. Porque eu estou com um ser humano diante de mim, conversando sobre a vida. Se eu falo para um, é o que eu vou falar para 2, para 3, para 4, para 1000. Né? A fala, ela tem que ser muito coerente. Né? Na sua história de vida, não na internet. Se você não for coerente na vida, você não vai ser coerente na internet. Então, quando a gente fala da potência da internet, de fato, ela potencializa tudo. Ela vai potencializar as boas sementes, ela vai potencializar os sociopatas, os psicopatas, os narcisistas, mas também vai potencializar as pessoas que estão fazendo grandes projetos que ninguém não sabia antes. Este podcast. Se esse podcast tivesse... Imagina se ele tivesse uma televisão de antigamente. Que trabalheira que seria para alguém saber o que a gente está falando aqui, a intenção disso, a potência que tem os assuntos que acontecem aqui. Só pela internet que vai dar certo. É verdade. Então, eu tenho esse olhar, assim, muito positivo sobre a humanidade. Eu acredito na humanidade acima de qualquer coisa. Eu sou um humano. Eu tô nesse planeta, eu não tenho outro planeta. Eu tô aqui nesse. E agora, né? E esse instante, nesse momento, eu me sinto obrigada a estender a mão para os humanos que querem dar as mãos e a gente fazer coisas juntos. Então, a internet, para mim, é um campo fértil também para esse outro lado. Todas as vezes que eu vejo uma coisa que não está muito legal, eu falo, como que eu posso fazer uma coisa muito legal? Não para rebater aquela pessoa, mas essa ideia. Então, quando alguém começa a falar muito de coisa ruim, eu falo, então vamos falar sobre esse assunto. E aí, as minhas postagens naquela semana são todas por um assunto que leve para uma outra reflexão. A agressividade e a reatividade tem a ver com a sociedade exausta? Também. Ele até fala muito isso, né? O pessoal tá cansado de argumentar, já quer partir para a agressividade. Até porque essa é uma coisa que o excesso de informação traz, é o excesso de certeza também. Né? Como você pontuou super bem, a pessoa recebe ali todos os dias o mesmo assunto. Os dados levam para o mesmo grupo de pessoas, lavando o cérebro dela com uma informação que, obviamente, não pode ser real. Né? E ela acredita porque ela está vendo muitas vezes. Aliás, vamos contar essa pesquisa, que as pessoas vão entender como é fácil você se tornar um boizinho numa manada. A cada 6 pessoas que te falam uma coisa, você já mudou de ideia. Se você não for maduro o suficiente, se você estiver passando por um momento não muito legal na tua vida. Você se deixa influenciar. Não é nem que você deixa.
Você é influenciado, você sem deixar. Você é influenciado. Tem 2 pesquisas que viraram até uma coisa muito forte na internet, que foi aquela das pessoas numa entrevista de emprego e outras no elevador. Não sei se você viu. Conta, não, a gente quer saber. Então, Conta vou pra contar. gente. A pesquisa original era assim. Um pesquisador... Eu vou contar a original, depois eu vou contar o que virou na internet e que tem o mesmo sentido. A pesquisa original é saber, depois de quantas vezes você muda de ideia. Então, são 6. O que o pesquisador falou? Ele não falou para ninguém que estava ali. Tinha uma pessoa que não era ator da pesquisa, né? E esse ator da pesquisa tinha que responder qual era a cor do quadrado. Era um quadrado e tinha uma cor, vermelha. Ele tinha que falar, quadrado, vermelho. Aí começou. A primeira pessoa olhou, quadrado azul. Aí outra pessoa, não é muito quadrado, né? Isso parece tá meio arredondado. Não é azul, é verde. Aí o outro, não. É um quadrado, mas, sei lá, parece meio preto. E as pessoas falando muito sério. Eram todos atores da pesquisa. Quando chegou nele, você viu o incômodo dele, as pessoas falando, ele incomodado, ele olhava, ele já ia falar e não falava. Ele falava, não vou falar, né? Na hora que chegou na vez dele, o que você tá vendo na sua tela? Aí ele, quadrado azul. E era um quadrado vermelho, morrendo de medo de ser excluído. Em busca da aceitação, né? Em busca não só da aceitação, do pertencimento. Então, as pesquisas que estão agora rodando, que são pesquisas também, mas essas ficaram populares na internet. Uma é as pessoas dão uma sala de emprego, sabe? De entrevista de emprego. Aí a pessoa uma chega e põe a mão na cabeça e fica assim. Aí a outra chega e põe a mão na cabeça e fica assim. Aí a outra chega e põe na cabeça e fica assim. Aí tinha uma pessoa lá, assim, normal, esperando a vez dela, ela olha aquilo, ela vai devagarzinho, ela vai fazer assim. E põe a mão na cabeça. Interessante, né? Porque o ser humano, ele tá em busca constante pelo pertencimento, pelo acolhimento. Exatamente, e a internet, é o acolhimento. A internet conseguiu fazer isso, né, com o algoritmo de achar que você está sendo acolhido 100% do tempo, sem fazer esforço. Não, se você pensar que chama seguidores, eu falo, gente, eu não sou Jesus Cristo, não. Você fala, quantos seguidores você tem? Eu falo, bom, meu cachorro. É a única pessoa que me segue. E quando quer, né, Flá? Quando quer. Porque o meu cachorro, ele é quando quer mesmo. Então, assim, se você vai pegando essas pequenas coisas que vão acontecendo, olha como você vai criando um ser bem narcisista. Você tem seguidor, você tem palminha, você tem coraçãozinho. Tudo que você faz, você tem aplauso, você tem gente olhando o tempo inteiro. Você tá com a janela aberta o tempo inteiro, você põe ali o que você quiser. O ego massageadinho, coisa boa. E por que os influenciadores começam a ser odiados? Porque eles não correspondem mais às expectativas de quem Não, tá porque eles se tornam reais. É a mesma coisa que acontece com religiosos, que acontece com grandes poderes. A pessoa fica lá, idolatrando um religioso X. Um dia, o cara solta uma de gente normal. Fala uma coisa. A partir daquele dia, ele deixou de ser Deus. E os influenciadores, a mesma coisa. Quando eles começam a colocar limites sobre a vida pública, que eles não querem postar, eles passam a ser odiados. Aí começam os haters. Então, é todo um mecanismo que funciona, de uma certa forma é de propósito, de outra certa forma é exatamente o que nós somos como seres humanos. Eles não estão explorando uma outra espécie. Eles estão explorando a nossa espécie. Nós estamos fazendo aquilo que nós faríamos fora da internet. Só que ele é um espelhão, né? É uma lente muito grande que aumenta muito essa qualidade. Flávia, agora eu vou te fazer uma pergunta boa. Tudo isso que a gente está conversando aqui, esse bate-papo gostoso, vai estar compilado nesse novo livro? Para quem não sabe, a Flávia está lançando um novo livro que chama A Equação. Vai estar tudo lá? Conta um pouquinho pra gente. Bom, a equação é uma mistura. Eu falo que
que é uma mistura de quase que um depoimento da minha história, com todos os meus medos, tudo que eu já estudei, e algumas conclusões que eu tirei no período que eu estava sem nenhum compartilhamento da vida, né? Quando eu tive o Guillain-Barré, eu fiquei tetraplégica. E fiquei muda, né? Eu não falava, não escrevia, não lia, não ouvia, e sem movimentos. E foi um período relativamente longo, né? Foram 3 meses. Uau. E depois muito tempo para voltar. Né? Eu fiz fisioterapia quase 3 anos. Fonoaudiologia. Fono para voltar a falar, aprender a escrever de novo. Foi uma recuperação rápida, na verdade, na minha opinião, ela é rápida. O que causou isso? Uma picada de Zika, por Zika. Que, aliás, dengue pode dar isso, Zika, chikungunya, Covid pode disparar, ela é disparada por picada de vírus. Um gatilho, digamos Um gatilho. Assim. Ou vírus, ou uma infecção muito grave. Pode desencadear o Guillain-Barré. Como é que foi isso, Flávia? Para você que é super ativa, estudiosa, pesquisadora, comunicadora, que aprendizado. Eu acho que foi... Eu só descobri que foi difícil em 2019. Eu saí do hospital em 2017. Eu só descobri que foi difícil só em 2019. Teve um dia que eu falei, pera, isso foi muito complicado. Isso é muito sério. Foi muito sério. E depois a irmã de uma amiga teve Guillain-Barré e nunca mais voltou. E eu fui visitá-la. E ela nunca mais voltou. Ela só pisca o olho. E aí eu olhei para ela e falei, poderia ser eu no lugar dela. Ela só pisca o olho, só. Ela foi internada no mesmo dia que eu. Por coincidência, ela é irmã de uma amiga. Então, eu caí a ficha, assim, da importância que isso teve muito tempo depois. Na verdade, a importância mesmo eu só tenho hoje. O dia que o editor me ligou e falou, seu livro está editado, né? Já está na gráfica. Eu falei, nossa, eu vou ter que ler o livro de novo, porque eu já não lembro mais. O que aconteceu, né? Que chega uma hora que você não lembra mais o que aconteceu naquela história. Mas o que eu procurei trazer para o livro não foi uma história dramática, ou coitado, o que aconteceu, não foi isso, sabe? Foi como as pequenas coisas do cotidiano, elas têm uma importância vital no caos. Se eu tivesse desestabelecida como ser humano, eu não teria sobrevivido. Claro que não é só uma escolha, mas eu vejo que tem ali um compilado de situações que me deixaram sair no estado que eu saí. Quais foram? Primeiro, essa tranquilidade de estar dentro de mim. Eu estava em silêncio absoluto, eu estava bem comigo. Eu só tinha a mim mesma. Eu tinha a minha consciência, tinha os pensamentos, porque eu estava consciente. Aceitação? Aceitação dos meus limites. Eu passei por todos os processos que a gente passa no cotidiano da gente no período que eu estava doente. No primeiro momento, a primeira coisa que veio na minha cabeça, por que comigo? Raiva. Né? Eu fiquei com raiva, claro. Né? Assim, foi super desestabilizante financeiramente. Né? Porque, claro, você para de repente. Eu sou uma pessoa organizada, mas mesmo sendo uma pessoa organizada... Você para de produzir. Você para de produzir. Eu tinha clientes, né, assim, eu tinha 4 ou 5 multinacionais com 50 executivos cada um sendo atendidos. Foi uma loucura. Né? Decepções que você percebe da própria humanidade, expectativas que eu achava que eu não criava. E de repente Abandono, podemos falar? Abandono, claro, não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Eu tenho uma irmã que mora em Belo Horizonte e uma irmã que mora em Londres. A irmã de Belo Horizonte tem 2 sobrinhos. Eu não vi os meus sobrinhos, eles não vieram me visitar. Nem a minha irmã de Londres. E nem eles, eu acho, que tinham noção da gravidade. Nem eu. Sabe uma coisa tão interessante isso? Quando você percebe que você não dá importância às coisas importantes que aconteceram com você. E isso foi uma conclusão que eu tirei. Como que você não viu que isso era uma coisa fundamental para a sua existência? Isso não foi uma coisa que passou. E quando caiu essa ficha, eu falo, gente, eu não dei importância para quase morte. Isso foi tão chocante para mim. E tá tudo no livro, Flávia? Tá. Tudo narrado? Tá narrado
de uma forma poética, obviamente, muitas coisas eu não lembro, não lembrei do que aconteceu na época, eu tive que pedir ajuda aos Sim. universitários ali, mas está muito mais, assim, uma reflexão sobre como a gente pode viver no caos, desenvolvendo uma espiritualidade, uma liderança interna que nos faz mais plenos, sabe? Sem ter tanta armadura, tanta necessidade externa, né? Como que é essa plenitude, né? Você acha, agora uma pergunta pessoal, né? Que a depressão seria nossa alma consumida? Ou melhor, seria nossa alma não alimentada? Nossa, que pergunta linda isso, sabe? Talvez se a gente tirar a depressão do seu contexto clínico, né? Sim. De tirar daquele contexto científico, do contexto que está ali dentro dos livros médicos, eu acho que sim. Eu acho que a depressão, ela é esse rompimento, sabe? Da nossa Consigo mesmo. existência. Né? Você está tão sem nenhum propósito que a existência, ela... Não é possível que a existência seja só isso, né? A gente acordar, trabalhar, pagar conta, namorar alguém, ou casar, ou ter um filho, cuidar do filho, reclamar do marido, ir para casa e dormir de novo, e ter um cachorro. A existência não é... Se a existência foi isso... Agradeça se tiver o cachorro ainda. Ou o marido, ou o filho. Então, assim... Eu acredito que esse rompimento com essa existência plena, que você é único, dividindo esse planeta com outros únicos, e que pode ser uma existência plena, sabe? Você pode conhecer alguém no caminho da sua vida que você vai trocar grandes ideias, e isso é o suficiente. É porque o pacote vai ficando tão grande. Ah, não, essa pessoa não é uma boa pessoa para eu conviver, ou essa pessoa não vai trazer para mim aquilo que eu preciso que ela traga. O que que alguém precisa trazer para você que não seja a companhia? A existência? Então, esses pensamentos são pensamentos muito profundos que a gente pode levar para todos os ambientes. Né? E que não são pensamentos... profundos demais para alguns lugares ou fúteis demais para outros lugares. É o pensamento da nossa existência. Maravilha. E nós somos humanos em todos os lugares, né? Sim. Nós somos humanos no 100% do tempo. Aqui, Somos ali, humanos, no trabalho, exatamente. Né? É verdade que a equação está na ONU? É verdade. O que é isso? Me conta. E a Real Mind também, a bolha também, né? Tem um local na ONU que são parcerias com grandes ideias ou soluções para o mundo. E a equação, não sei se você se lembra como ela nasceu como uma plataforma online para trazer conhecimentos aprofundados, como esse podcast aqui, que, aliás, acho que é um dos poucos que eu conheço que fala de profundidade humana, né? E tem 220 horas de conteúdo lá. De neurociência, de neurocomportamento, de autodescoberta, de autoterapia. E aí, durante a pandemia, eu abri gratuitamente e atendemos 3.800 pessoas dentro da plataforma. O objetivo da plataforma sempre foi trazer fortalecimento para que as pessoas possam, elas com elas, se fortalecer. E claro, e depois busca ajuda, busca terapia, mas ela já tem um lugar que ela pode se autodesenvolver para sua carreira, para sua vida pessoal. E aí, isso obviamente acabou sendo espalhado, de certa forma, essa informação, e chegou na ONU como uma solução de saúde mental para o mundo. É um teste a equação? Não, a equação, ela é uma calculadora de vida, então você faz um cálculo... Flávia, você vai ter que voltar, não vai ter jeito. Já está aqui quase 1 hora e eu estou querendo saber mais, gente. Mas conta. Ela é uma calculadora de vida, que você faz um cálculo, da onde que você desperdiça a sua vida e o que você poderia aprimorar nela. Né? Então, a partir de arrependimentos na hora da morte... Eu criei essa ideia de você ter uma equação de vida, onde você tem uma vida plena. Aí, a partir daí, por exemplo, viver aqui agora é uma parte dessa equação.
O que você pode fazer para viver aqui agora? Desenvolver essa habilidade, aprender a viver aqui agora. Eu dou uma aula disso, trago neurociência para isso, trago psicologia, filosofia, muitas ciências diferentes. É uma plataforma polímata, né? Assim, com muitas diversidades de temas sobre um assunto. Aí depois pego outro assunto, a mesma coisa. As pessoas podem achar isso no seu Instagram. Pode. Tem lá o site, no seu link, no seu IG, que a gente vai marcar aqui já já. E a história interessante da equação virar um livro, contando um pouco da minha experiência, é porque eu só testei a calculadora mesmo quando eu morri, né? Quando eu morri, voltei. Porque eu não tinha tido a experiência ainda de falar, ela dá certo se você morrer e voltar. Né? Eu tô rindo, mas eu tô amando. Então, aí, quando eu tive a experiência no hospital, eu falei, cara, o melhor momento para eu testar se essa equação dá certo comigo é agora no caos. E não na minha vida que eu estava sempre meio sob controle. São cálculos? É um cálculo, eu criei uma fórmula mesmo, uma matemática que está dentro de uma equação e você vai colocando números e ela vai calculando e vai te dando. Então, quanto que você deveria desenvolver de curiosidade, de aqui e agora, de compaixão, Legal. sabe? Tá disponível na internet? Qualquer um pode fazer? Não, tem que ter um login e senha para entrar. Tá. Porque aí eu tive um insight quando eu fiz isso, que eu não posso deixar também sem a pessoa ter um cuidado desta informação. Porque eu posso despertar trauma, posso despertar medo, né? Eu não sei quem está acessando. Então, para a pessoa acessar a calculadora, ela tem que acessar o conteúdo. Porque eu estou segura de que ela viu o conteúdo. Sim. Né? E o livro acabou sendo essa extensão, né? Não, maravilhoso. E quando que lança o livro? Dia 6 de junho. 6 de junho. Mas já está na pré-venda já. Vamos botar também o link aqui para quem quiser comprar o livro da Flávia. Por favor, né, gente? Já fala, me avise quando chegar. Vamos, se depender da gente, já virou best-seller. E Flávia, a gente está aqui se aproximando do final do programa. Além de escritora, você é mentora de altos executivos e conselheiros, né? Eu queria saber um pouquinho como que funciona esse trabalho, como que você pega toda essa sua bagagem holística, né, de vivência, de humanidade e traz para o ambiente corporativo. Como que é o seu trabalho com executivos, herdeiros e conselheiros? Ana, eu mentoro não só essas pessoas que são as pessoas que podem mudar o mundo, mas pessoas também que estão precisando que o mundo as ajude a mudar. Todas as pessoas deveriam ter um mentor. Se eu soubesse disso no início da minha vida, que não era uma coisa comum, né? Você escolher um mentor para te acompanhar. Mas se você pensar, você pode ter um mentor no início da sua vida, quando você está entrando na escola, que vai te ajudar com seus talentos, com seus pensamentos, vai ser um guia para o início da sua carreira, no meio da sua carreira, quando você quiser fazer uma transição, mudar completamente. Ou até quando você chegou lá, né? Quando você chega lá, você é solitário. Totalmente solitário. O poder, a liderança, ele é muito solitário. Então, o mentor em todas essas épocas, ele é fundamental. Por isso que quando eu criei a equação, ela foi gratuita. Eu fui mentora de 3.800 pessoas que jamais poderiam pagar uma mentoria comigo. E até hoje eu faço a mentoria gratuita, né? E isso que eu ia também perguntar, né? Para quem não pode contratar a Flávia como mentora, como que essas pessoas podem ter acesso ao seu trabalho? Eu tenho um formulário, onde a pessoa preenche aquele formulário e a gente escolhe quem pode ser mentorado por mim. E tem todo o conteúdo que está na internet, que se a pessoa assistir direitinho, tem uma bagagem. É uma bagagem. Se ela quiser realmente fazer uma transição de vida e ela assistir direitinho o que está ali não tem nada de diferente do que está nos ambientes fechados. Eu só escolhi colocar ali o que é mais popular, o que fica mais fácil da pessoa se guiar. Mas a mentoria, ela deveria ser obrigatória para quem quer crescer. Em tudo. O mentor espiritual. Quem é o nosso mentor espiritual? Né? Você sabe que eu já tive uma passagem em monastério. Eu tinha o meu mentor, o meu guru. Flávia, você vai ter que voltar. Para quem não sabe, a Flávia, ela é monja. É monja que fala? Morou na Índia, no monastério, por quantos anos? Eu fui e voltei muitas vezes, na verdade. Eu nunca fiquei a vida inteira, porque nenhum monastério nunca me quis ficar lá quietinha.
Fala muito, né, Flávia? O meu guru uma vez falou, eu te aceitaria com todo prazer, mas eu ia acabar com o seu talento. Porque você consegue navegar entre mundos muito diferentes com muita facilidade. Então, eu levava para eles o que o mundo ocidental precisava e tirava de lá para cá. Então, quando você escolhe um mentor espiritual, quando você escolhe um mentor para a saúde, quando a gente tem... Você sabia que a tradução de médico é educador? É mentor. Sabia. É um mentor de saúde. Quando você vai para o médico com a cabeça de achar um remédio, você já perdeu o link com você mesmo. Quando você escolhe um médico, que é o seu mentor de saúde, você nunca adoece. Então, o mentor é uma pessoa que vai estar do seu lado. Que assuntos que são trabalhados nessas mentorias, Flávia? Normalmente, o cliente escolhe aquilo que está pegando mais. E a partir daquele bracinho, você que faz terapia, você que já teve mentoria, você sabe que a gente escolhe uma coisinha e dali Um abre nozinho, um nozinho. abre uma caixa de Pandora. Você acha que é um nozinho, né? Aí Você você vai Na hora que você tirar o vê, nozinho, quando vê, tem 1000 nozinhos. é uma web. Que interliga assuntos, né? Sim. E às vezes tem também aquela mentoria para aquele dia específico, sabe? Que a pessoa fala, olha, eu tenho uma decisão a ser tomada. E Para aí altos executivos, no caso. Ou preciso dividir. Ou alguém que precisa dividir alguma coisa, entende? Que às vezes não tem onde dividir. Não né? tem onde dividir, né? Tem algumas amigas que me ligam e falam assim, Flá, eu quero que você converse comigo de amiga, mas eu quero que você use a sua profissão. Porque ela sabe que naquele momento eu vou dar uma opinião muito direcionada para uma tomada de decisão. E a pessoa que está de fora, que está com a mente clara, ela vê o caos com uma saída que quem está no caos não está vendo. E nessa hora, conversar com uma pessoa que tem clareza ajuda muito a tomada de decisão. Muito. Então, eu digo que o mentor, mais de qualquer outra coisa, ele é uma lente de aumento para aquilo que você não consegue ver e uma excelente ferramenta de tomada de decisão. Você aprende a tomar decisões com clareza, sabe? Quando você tem um bom mentor. Um espelho, né? Você tem um bom mentor, né? É. E todo mundo pode ter, na verdade. Olha, claro que você tem um mentor que você conversa, é maravilhoso. Mas se você souber quem você vai seguir nas redes e o que você vai ouvir, você tem exercícios que você pode fazer. Tem ferramentas, tem habilidades. Esse mundo também tá gratuito para um monte de coisa que a gente pode aproveitar. Né? Tá acessível, eu concordo com né? você. Tá acessível, mas a gente tem que saber o que a gente tá procurando. Não adianta você ter um mentor. Eu vou contratar, falar, pra que você vai me contratar? Você sabe pra quê? Porque eu também sei negar cliente. Falando, eu não sou a pessoa que você está procurando. Para isso que você quer, não sou eu. Que às vezes a pessoa quer também alguém para dar uma solução. Ou um puxa-saco, né? Isso. Não precisa contratar. Aliás, puxa-saco você tem de graça. Eu não sou, não. Não é? Sabe? Não, eu digo assim, né? Você quer um puxa-saco, sai na rua, você consegue. Sim. Fazer umas 3, 4 coisas bonitinhas. Mais tem, né? É o que mais tem. Né? Ai, Flávia, 1 hora de programa. Eu tô feliz, mas tô triste. Tô num dilema de te dar tchau aqui. É sempre muito bom te encontrar. É muito bom. São eu tô tão feliz que a dessa gente troca existência. tanto e eu agradeço imensamente. Eu sei que a sua agenda é corrida, que você é super disputada. Eu sei que tá aqui também para mim é um privilégio, né, na sua agenda e você me priorizou e eu tô muito agradecida por isso. É o 2º episódio hoje. Você já tá aqui comigo dando a cara ao tapa. Não é todo mundo que faria isso. E eu tô imensamente grata. Muito obrigada por ter vindo. E muito obrigada por contribuir com tanto conhecimento, com tantas experiências, com tanta plenitude e sabedoria. Obrigada. Eu que agradeço. A existência desse podcast, ela é muito maior do que isso que você está imaginando. Quando você me convidou, quando você me contou qual a sua intenção, eu percebi imediatamente que é algo necessário. Obrigada, Flá. Então, trazer temas profundos, mesmo com palavras difíceis, porque tem uns assuntos de repertório difícil mesmo. Mas a gente falou de assuntos aqui que você só vai estudar no livro chinês. Coreano. E falamos aqui, né, com tranquilidade. Então,
essa sua ideia de trazer assuntos profundos num canal tão aberto é muito essencial. Eu realmente já tô doida para ver o outro episódio que não sou eu tem também. Tem bolha, tem Índia, tem muita coisa, gente. Mas hoje, infelizmente, a gente vai terminar por aqui. Curte aí, compartilha, comenta se vocês estão gostando aí do nosso conteúdo. Dê sugestões, aqui é um canal colaborativo, a gente quer escutar vocês, a gente quer trazer solução, somos uma rede acolhedora. Tem dias que a gente não está muito bem, né? Tem dias que a gente está melhor. E os conteúdos aqui é para você escutar em qualquer tipo de dia. Tá, todo mundo aqui tá junto. Tamo junto, né, Flávia? Tamo junto. Um beijo. Um beijo. E pode ser linda. Obrigada.